Como deve se comportar um cristão que recebeu a salvação do Senhor? Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, meditação diária da Palavra de Deus nesta terça-feira. Juntos rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditação da Palavra de hoje vem da primeira leitura da liturgia, Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, neste trecho da carta de São Paulo a Tito, vem confirmar este desejo de Deus por meio do apóstolo São Paulo, escrevendo à comunidade de Creta, onde Tito era bispo. Tito era um grande colaborador de Paulo. Foi feito bispo desta cidade pelo próprio apóstolo Paulo. E a reflexão que hoje nós ouvimos essa palavra, tão atual para os dias de hoje, que foi uma direção para o povo daquele tempo. E o que nós vemos aqui? Nós podemos ver o texto da leitura de hoje, que nós meditamos, dividido em dois momentos. E era importante que nós começássemos pela segunda parte. Esta leitura, acredito que seja um pouco conhecida nossa, da segunda parte, porque ela é lida todos os anos na noite de Natal, como segunda leitura da missa, que mostra que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, ou seja, para toda a espécie humana. O nosso Salvador veio. Nosso Salvador é Cristo. E com a vinda de Cristo, algo tem que mudar. Não podemos ser os mesmos. A comunidade daquela época não podiam continuar sendo os mesmos depois que foram transformados pela vinda de Cristo. Como nós também, quando conhecemos a palavra de Deus, quando fomos evangelizados, como sabemos de tudo que nosso Senhor fez para nos conduzir à salvação, não podemos ser os mesmos. Por isso São Paulo diz a Tito: orienta aí a tua comunidade. Depois que a graça de Deus se manifestou, nós precisamos abandonar aquilo que é do mundo, aquilo que não nos preenche, aquilo que de fato não traz a verdadeira salvação ou não condiz com aquilo que nosso Senhor fez por nós. E já que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, depois vemos a primeira parte do texto,
onde nós vemos orientações para todas as idades, para todas as situações de vida. São Paulo sempre se preocupou em falar para faixas etárias. Não é a primeira vez, nós vemos nas suas cartas, em muitos momentos, ele se direcionando a pessoas de várias idades, partindo do princípio que a salvação veio para todos: homem, mulher, criança, jovens, adultos, idosos. Só que ele tem uma palavra para cada uma das etapas, cada uma das faixas etárias. E Paulo diz, olha, em primeiro lugar, a orientação é para Tito, para dizer quem vem em primeiro na comunidade. A primeira fala é sempre para aquele que está à frente. A primeira fala é sempre para aquele que é o líder. Paulo fala para os idosos, para os jovens, para os esposos, as esposas, mas em primeiro lugar a recomendação é para Tito: caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Aqui está a base, que se a gente perder, a gente corre o risco de fundar uma outra coisa a não ser a Igreja de Cristo. Paulo fala para Tito: o teu ensino não seja como você pensa, não seja como alguém por aí pregue. Em outro lugar, Paulo até fala: se alguém vir até vocês pregando um evangelho que não seja o evangelho que nós anunciamos de Jesus Cristo, seja anátema, ou seja, esteja condenado. A primeira orientação é sempre para o chefe. A primeira orientação é sempre para o líder. O nosso ensino deve ser conforme a sã doutrina, a santa doutrina. E infelizmente nós vemos aí tantas pessoas que ensinam o contrário. Não ensinam a fé cristã, não ensinam a fé católica. Isso é outra coisa, não pode ser chamada igreja. Em primeiro lugar, é para Tito a orientação, líder, bispo da igreja de Creta, a qual está sendo dirigida esta carta. Depois, as demais, os mais velhos, para ser sóbrios, para ser ponderados, prudentes. Também as mulheres idosas têm uma conduta santa. Ensine a bonita vocação do matrimônio. Claro que aqui palavras dentro de um contexto onde hoje nós vemos que é um pouco diferente. As mulheres não são apenas para estar em casa, cuidando dos filhos. É uma função especial, sim, mas hoje nós vemos um mundo que muda um pouco com essa direção, mas não deixam de ser também a vocação primeira, a maternidade, do pai, do homem, a paternidade. É um exemplo de vida, seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Os mais jovens também recebem educação, orientação, que sejam pessoas moderadas, que tenham bons exemplos, porque a salvação não nos pode deixar indiferentes à mensagem da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é transformado pela palavra de Deus deve agir de uma forma diferente, sempre pautando na sã doutrina, como a palavra de Deus hoje nos falou. Peçamos ao Senhor este Espírito que nos guie por este caminho de observância da palavra de Deus, na faixa etária ou no estado de vida que nós estamos, para correspondermos sempre ao amor de Deus em nossa vida. Que assim o Senhor te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.